O programa está ligado, agora são exatamente às 13 horas e 22 minutos. Hoje estamos com o tema, deixa eu dizer o tema de hoje. Como viver o novo. Como viver o novo. Está aqui comigo o pastor Josué, está aqui comigo. Tudo bom, pastor? Glória a Deus, tudo bem. Sandro, nós estamos felizes com o seu convite, com essa oportunidade de estar no programa Tá Ligado. E o que nós pudermos contribuir será a bênção. Que bom, quero agradecer por você receber o convite e também agradecer a Deus por você também ter um programa também aqui aos domingos, não é isso, tá? É o programa da Igreja Batista, Sim. Vida Nova com Cristo. Olha. Já estamos desde final de 2022 com o programa e cremos que tem sido útil aí à sociedade. Estamos muito felizes. Causa um impacto muito grande a programação da rádio. Porque tem gente que está na roça, que está fazendo seu trabalho, suas atividades, está até mesmo dando seu trabalho agora. Tem gente que está com o rádio ligado no empreendimento. Sim. E está ali trabalhando e está ouvindo e está sendo tocado através da palavra, de uma música, um louvor. No domingo mesmo, né? Tem gente que está ali descansando, tomando um menor, depois do almoço, aí vai lá, liga a rádio. Olha o pastor José fala. Tem sido um tempo abençoador para a gente. Na realidade, o programa começou às sextas, dia de sexta à noite, mas depois tivemos aí o espaço no domingo, foi realmente muito abençoador. Verdade. Então, pastor, a gente convidei o pastor Josué para estar comentando com a gente, tem um bate-papo hoje, falando sobre um tema que é de extrema importância. Por quê? Eu estava comentando agora sobre como é bom algo novo. Sim. Eu estava falando de uma roupa, a pessoa que tem uma roupa, compra roupa nova, o cheiro é diferente, você se sente bem, você quer sair, Verdade. algo novo, uma casa nova, o ar da casa, né? Você senta, você admira. Então, algo novo é bom. É bom viver um sapato novo. Você quer ver se você comprou um sapato novo, branco, né? Você limpa, se joga uma coisa, você já limpa logo, já quer manter limpo. Porque experimentar algo novo é muito bom. Tem algo novo e tem as coisas velhas. E é sobre esse tema que a gente vai falar um pouquinho hoje, sobre como viver algo novo. Peguei esse tema, Sim. porque eu percebi que as pessoas da região daqui de Uauá têm uma história de vida um pouquinho difícil. Muitas histórias difíceis. E às vezes as pessoas querem viver algo novo, porque por conta de algumas experiências passadas, alguns prejuízos que teve no passado, seja no relacionamento, seja no emocional, seja no trabalho. Então, muita gente teve uma história de vida muito complicada e ela não sabe mais o que fazer para poder avançar, para poder conquistar algo novo. Eu queria fazer assim, teve algo na sua vida assim que você teve que, para experimentar algo novo, precisou fazer alguma coisa? Assim? Sim, são experiências que nós, ao longo da vida, vamos tendo, e uma experiência bem viva na minha caminhada é o próprio fato de estar aqui em Uauá. Daqui a 3 dias eu faço 3 anos como morador em Uauá. E vou fazer 6 agora. Olha aí. E assim, foi algo novo, porque desde a minha infância em outra cidade, Sim. me desenvolvendo, formando e conquistando, e aprove a Deus a me trazer para Uauá para buscar esse algo novo, né? Uma experiência de uma cidade muito rica culturalmente. Sim. Muitas aprendizagens eu tenho tido aqui com o povo uauaense, é um outro contexto, e esse desafio de você passar a viver em uma nova cidade, depois de você já ter buscado algumas formações na vida, e assim, você muda a mentalidade, você precisa se adaptar ao local, você precisa entender as pessoas. Então isso para mim ainda está sendo impactante,
e contribuído muito para a minha maturidade. O senhor falou em mudança. Sim, Eu percebi que quando a gente está em Deus, Deus muitas das vezes ele nos tira de alguns ambientes, verdade. de algumas familiares, de alguns lugares. Porque eu estava em Salvador, minha mãe nasceu aqui no Mauá. Minha mãe nasceu aqui no Mauá, saiu daqui nova, e todo ano a gente sempre vinha para cá para ver meu avô, meus parentes e tal. Só que de repente assim me deu a vontade de. Eu sei que não foi algo meu de vir para cá, mas eu sei que tem algo da parte de Deus que nos move para alguns lugares novos. Então, eu posso confirmar, eu posso também falar que quando entender, Deus nos tira de alguns lugares para experimentar algo novo, para ter uma experiência nova, viver algo novo. Maravilha. Então eu estou aqui no Mauá e eu falei assim, mas eu estou em Salvador, já estou aqui. E eu percebi que Deus muitas das vezes nos move de alguns lugares para viver algo novo. E nesse lugar novo, graças a Deus casei, Olha aí, graças a Deus conquistei minha casa, bênção. meu trabalho e tal. Então, eu não sei se eu tivesse em um mesmo lugar, paralisado ali naquele ambiente, será que eu estaria casado? Será que eu estaria avançando, vivendo algo novo? A minha experiência nessa realidade de uma nova cidade é bem parecida com a sua, né? Tudo que você mencionou que conquistou em Uauá, eu já havia conquistado em Juazeiro. Sim. Né? Casar, ter filhos, outros recursos. E é interessante, na minha mudança, há toda uma estrutura em Juazeiro que permite a mim e a minha família continuar lá. Não haveria uma preferência por mudar de cidade, vamos dizer assim. Mas houve um chamado, houve uma preparação de 3 meses em oração com a família, para que nós chegássemos ao entendimento de que, por mais que o cômodo, o confortável, Sim. o já adquirido em Juazeiro fosse o suficiente para nós. Então, assim, o que eu tenho experimentado entre 4 e 3 anos em Uauá, porque eu passei um ano vindo a Uauá e voltando para Juazeiro. Praticamente um ano, 2021, vai voltando, assim. indo e voltando. Então, quando nós fixamos residência em Uauá, foram assim desafios imensos de adaptação dos filhos, da esposa, minha adaptação. E assim, hoje eu digo que as oportunidades que eu tenho tido em Uauá, eu tenho convicção de que se eu tivesse permanecido na outra cidade, Sim. em Juazeiro, eu não teria alcançado tanto de Deus quanto aqui. Estou entendendo. Então, essa percepção de o que é melhor para mim, o que é cômodo ou o desafio, Experimentar algo novo. ou experimentar o novo. Então, foi isso que foi colocado para poder estar aqui. Porque, ao contrário da sua realidade, eu não tenho familiar. Sim. Né? Que é um desafio. É um desafio. Né? Você romper com vínculos empregatícios, você romper com situações que você aparentemente está seguro, para começar novas amizades, adaptação à Novos cidade. ambientes, novas Então, pessoas. se eu me acovardasse disso, eu estaria me privando de Viver algo novo. de alcançar uma maturidade social, né? Você ser acolhido por alguém que você nunca viu na vida, então isso é muito impactante. O senhor falou também que realmente para você sair de um lugar que está cômodo, Sim. por exemplo, eu estava em minha casa, lá em Salvador, na casa dos meus pais, meus familiares, meus parentes, amigos, escola, sabe? Faculdade, essas coisas. Então, para você viver algo novo, você tem que se desprender de algumas coisas, você não pode se apegar. Porque eu vejo que, como o senhor falou, é um desafio muito grande para a pessoa que for sair de um ambiente que já está acomodado ali. Está tudo bem, já tem uma base, teve experiências boas, ruins, mas muitas das vezes as pessoas não querem sair de alguns ambientes
Porque por medo, não quer enfrentar o desafio, não sabe o que vai acontecer lá na frente. Eu só queria complementar aí, eu vou desejar ouvir mais o seu comentário. Ambientes muitas vezes tóxicos. Isso. Ambientes tóxicos em que a pessoa diz para si mesmo: eu estou sofrendo, eu estou tendo prejuízos, inclusive na minha saúde, mas eu tenho medo de deixar. Mas continue. Está ruim, mas eu não quero sair dali. Realmente tem pessoas que estão vivendo em um ambiente tóxico, de humilhações, de angústias, de raiva, de tantas experiências negativas que está e tem medo, ou seja, será que a pessoa já se acomodou com isso? O que é ruim. Que é ruim. Ou tem medo de deixar essas coisas para trás e tentar viver o novo. Então, se a gente for ver para a natureza está sempre se renovando. Tudo está assim. Tudo se renova, as coisas. É interessante que se você pegar uma árvore, eu estava dando um exemplo na segunda-feira passada. Se você pegar uma árvore e você cortar, podar umas plantas, ela não para, ela se renova. Até para a árvore dar fruto, tem que podar, tem que tirar algumas coisas, folhas velhas. Sim. Até para produzir mais. Para produzir mais. Aí os rios, eles estão sempre se movimentando para poder manter a limpa a água, está sempre renovando a água. Água parada fica o quê? Tóxica, fica poluída. E ainda cria dengue aí. Pois é, ainda é berçário do que não presta. E aí, eu estava olhando a história de Abraão. Sim. A Deus falou para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, tu serás uma bênção. Eu acredito que Abraão ouviu, né, que foi o pai da fé, um homem que ouviu a voz de Deus e largou tudo para viver algo novo que ele ainda não sabia, ele não sabia o que era. Não sabia. Mas ele decidiu deixar o quê? Deixe seu pai, deixe sua casa, deixe seus familiares, vá para um lugar que eu tenho algo para você. Esse desafio de você sair e ir para um lugar para tentar viver algo novo, esse que é o problema. Você sair, você tomar uma decisão, esse que é o desafio. A nossa vida, ela, como você bem falou, tudo se renova, tudo está num processo de mudança. Então, algo novo nada mais é do que se propor a ser transformado, a ser melhorado. Então, quando eu paro, alguma coisa vai acontecer e não é algo bom. Como nós falamos, a questão da água parada ainda pode ser foco de doença. Então, quando nós nos acomodamos, nos conformamos em situações confortáveis, porque o conforto também pode ser interpretado, quando se é apegado demais a ele, como algo prejudicial. É importante estar confortável? Mas é importante também para o nosso aprendizado passar por lutas, passar por situações incômodas, porque ninguém que não esteja incomodado vai querer aprender um pouco mais. Ninguém que não é incomodado vai querer experimentar, porque ele vai ter sempre aquele receio. Deixar o que eu sei para buscar o que eu não sei, possa ser que eu perca o que eu já sei. Então, é o medo de perder algo que muitas vezes já passou, mas alguém está segurando. Entendi. Está segurando, está se apegando àquilo e já foi, não tem mais que segurar. O que nós precisamos, na questão do passado, saber lidar com o passado, a única coisa que o passado tem de bom são as alegrias que já experimentamos, são as lições, para que nós não repitamos mais situações de erro. Então, o passado, ele serve para isso, para que nós possamos olhar para ele. Uma referência? Uma referência. Pronto, uma referência. Uma referência. Olha, eu fiz isso, não foi legal. Não vou repetir mais. Eu machuquei pessoas, eu me machuquei, eu desagradei a Deus. Eu andei por ali que não era para mim andar, eu não estou entendendo. Se
Você coloca a situação de Abraão, e é interessante, esses dias ouvindo um pastor em uma reunião, ele disse que Abraão, Israel começou em Abraão, mas Abraão ele passou a boa parte da vida dele vivendo o paganismo. Até o momento em que Deus se revelou para ele, ele era pagão, ele era adorador de vários deuses, porque foi isso que ele aprendeu desde a sua infância e a sua vida adulta. Mas quando Deus o chamou, houve nele, né, a sensibilidade de atender esse chamado. Então assim, Abraão rompeu com muita coisa, com questão espiritual, com questão social, com questão pessoal, Costumes, cultura. Costumes. Então nós vemos que, olha a bênção que é Abraão para todas as nações. Então, se ele não tivesse se proposto a isso, não entrava na história. Não entrava na história. Ou seja, uma decisão que você não toma hoje, você não entra para a história, ou não cria a sua história. Então, você que está ouvindo agora essa programação, você que está aí em casa, né, está no trabalho, você deve estar passando por alguma luta, você está presa no passado, está preso por tantas experiências, até mesmo costumes, hábitos, atitudes antigas, coisas. Se você não tomar uma decisão hoje, você não vai criar sua história. Não vai criar. Ou não vai criar uma nova história. E o interessante é que a gente pode criar, mudar o rumo, se recriar, ressignificar, reconstruir. Minha casa está assim. Tira, reconstrói e faz bonito. Eu separei alguns textos aqui muito interessantes com relação à questão de estar preso ao passado. Há consequências, há um impedimento do crescimento, perda da visão e propósito, desânimo e desespero, falta de esperança. Estar preso ao passado traz inclusive falta de esperança. Alguns textos, esquecei, Filipenses 3:13. Esquecei as coisas que estão para trás e estendei-vos para as que estão diante de vós. Quanta coisa nós poderemos experimentar? Sandro, são 3 anos, assim, vivendo a realidade social global, e quantas experiências, né? Coisas assim que, Senhor, chega aqui porque eu não sei se eu vou dar conta de tanta informação, tanta coisa, e a gente vai experimentando, vai se agradando em Deus e alcançando resultados para a glória de Deus, resultados significantes. Outro texto, 2 Coríntios 4:18, não olheis para as coisas que são vistas, mas para as coisas que não são vistas. Olha o desafio, né? Eu não sei, quando eu saí de Juazeiro, e outras experiências no ambiente pessoal, né, interpessoal, quer dizer, se eu experimentar isso, quais são as consequências? Então assim, quando você se lança, é claro, precisamos de Deus. Precisamos de Deus porque nós não temos a condição, a nossa própria coragem, ou achamos que temos coragem, na realidade não é nossa. É a motivação que Deus nos dá de dizer, eu estou com você. Né? Se apegue comigo, vamos caminhar junto. Tá? Outro texto é o Salmo 42, verso 5. Não vos desanimeis, não vos desanimem, pois a esperança em Deus é a nossa salvação. Então, a esperança de novo. A esperança. Então, esperança é preciso ter uma personalidade confiante, sabendo que não pode resolver tudo e precisa da direção de Deus. Eu percebi que na mudança, quando você resolve sair de lugar, de cômodo, para viver algo novo, existe e acontecem muitos desafios, como o senhor comentou. E os desafios, eu percebi que os desafios vêm na nossa vida, que é para nos ajudar a avançar, a gente consegue enxergar algumas coisas que a gente não enxergava antes. A gente tem uma experiência, até mesmo para você contar para outras pessoas como venceu aquilo. Recentemente, né, aqui, eu nunca pensei que ia passar por isso. Minha esposa ficou doente, né? Ela apresentou um caroço no pescoço. Eu nunca pensei que ela perdeu o movimento do corpo. Fiquei 20 dias no hospital com ela ali, dormindo, acordando com ela ali, ela sentindo muita dor, fazendo os exames muito doloridos ali.
E eu falei, meu Deus, e eu dentro do hospital percebi que tem muita gente sem esperança. Você chega lá no hospital, a pessoa só recebe notícia ruim. A pessoa só está ali, você não vai sair aqui agora, está esperando regulação, está esperando isso. Então, realmente, algumas notícias, algumas experiências que a pessoa passa que acaba deixando a esperança ir embora. E nesse desafio que eu passei com ela, estou passando ainda, mas graças a Deus a gente já recebeu vitória, a gente está lutando, a gente está lutando. E eu fiquei disposto a aprender nesse desafio. Eu abri meus olhos, entendi o que é que está acontecendo com tudo isso, aonde que Deus está, o que é que eu posso fazer. Eu preciso ajudar, eu preciso avançar. E eu percebi que a gente consegue viver algo novo mesmo dentro da dificuldade. Glória a Deus por isso. E todos os desafios sempre tem uma oportunidade. Deus. É interessante. Eu não sei o que você está passando agora, mas perceba que tem uma oportunidade dentro do que você está passando agora. Você deve estar passando num relacionamento, em casa, no financeiro. Você precisa aprender com isso para avançar. Tem um assunto, pastor Josué, que eu achei bastante interessante. Eu acho que o senhor conhece a história de Acã. Acã, no livro de Josué, capítulo 7, versículo 1, vai dizer o seguinte: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém guardasse nada do que era para ser destruído. Mas a ordem foi desobedecida. Acã escondeu algumas coisas e por isso o Senhor ficou muito irado com os israelitas. O que aconteceu aqui nesse texto, né? O povo estava sendo escravizado no Egito. E Deus falou assim: eu vou dar uma nova terra para esse povo. Eu vou tirar esse povo de um lugar de escravidão, um lugar de humilhação, um lugar de tristeza, de dor, de sofrimento, de fome. Eu vou levar para um lugar que mana leite e mel. Eu vou tirar esse povo daí. Tirou o povo. Tem muitos desafios no deserto. O deserto é difícil, mas Deus deu uma ordem, né? Existia ali, para poder avançar, existia uma muralha de Jericó. Eles teriam que entrar naquela terra, né? Aquela guerra teria que ter acontecido ali, mas Deus deu uma ordem: olha, Josué, não pegue nada do que é para ser destruído naquela terra. Beleza. Aí o povo invadiu a terra, né? Venceu a batalha, beleza. Quando foi para uma outra luta, o povo perdeu. O povo bem menor do que Jericó. Aí quando Josué perguntou a Deus: Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que a gente perdeu essa batalha? Foi tão poucas pessoas ali. Aí Deus falou a Josué: o povo desobedeceu. Alguém escondeu algo, guardou algo que era para ser destruído. E quando foi ver, Acã escondeu 3 objetos, acho que foi prata, ouro e uma capa. Escondeu dentro da tenda dele, cavou e escondeu dentro da tenda dele. Eu lendo esse texto, eu percebi que quando a gente carrega algumas coisas do passado, a gente não consegue conquistar o novo. É verdade. É verdade. É verdade, porque há um apego, não há uma entrega total. Então essa questão de desejar uma mudança, mas carregar coisas, nós chamamos de apego àquilo que não é da vontade de Deus. Então isso faz com que a pessoa presa, ela não desfrute do que Deus tem para ela. Veja a situação, um povo mais militarmente, praticamente com menor poder do que Jericó, mas os israelitas foram vencidos por conta de um apego a algo que não era para se apegar. E isso tem tudo a ver com a nossa vida, né? Não adianta domesticar coisas negativas. Gostei dessa. Não adianta, porque é algo que ficou mal resolvido, é algo que por conta de uma simples conversa não foi sanado. E aí fica aquela dívida, fica aquela pendência e não se resolve. Então não vai experimentar tudo aquilo que Deus tem
para uma nova fase, para um amadurecimento. Então, Deus não trabalha por pedaço. Ele não nos quer por pedaço. Ele nos quer inteiro. E a vida exige isso da gente. Tá? Então, experimentar algo que vai melhorar, algo que vai exigir uma transformação, não cabe carregar travas. Não funciona. Carregar travas. Não adianta. Você acha que tem gente que está domesticando objetos em casa, que era Infelizmente. atitudes, hábitos, Sim. manias? Infelizmente. Que tem travado o processo de crescimento. Então, trava a pessoa de viver algo novo. Trava a pessoa de experimentar algo novo, de perceber mudanças. Perceber mudança. Porque as coisas não param de acontecer, o mundo não para de girar. Mas se houver travas, a pessoa não consegue enxergar. É a perda da visão, da ampliação dessa visão sobre a vida, que só vai trazer benefícios. E aí o que vai acontecer? Por ver a vida passar, mas ter coisas que prendem, a amargura vem. A amargura vem. A amargura vai gerar por falta de receber o presente, porque o presente que a gente vive é um presente. Então, O presente que a gente vive é o presente. O agora. O agora é um presente. Tem uma música de Eli Soares, que eu gosto dessa música assim, viva hoje, porque o ontem já passou, amanhã não nos pertence, mas hoje é presente. Presente. E se eu não entender o hoje como presente, por conta das travas, eu não estou entendendo o quanto eu tenho recebido hoje, eu não tenho estrutura para ter planos, esperança. E aí o que vai acontecer no lugar disso? A ansiedade. Eu não vou saber lidar com aquilo que eu ainda não recebi, porque eu não estou preparado por conta dessas travas. Eu estava observando esse texto de Acã, que ele escondeu alguns objetos que não era para ter guardado ali. Imagine objetos que guardou, perdeu uma batalha, perdeu um avanço por algumas coisas que guardou. E olhando esse texto, eu percebi que o ser humano ele tem o costume de se apegar com coisa velha. Deus falou assim: não pegue nada daquilo que é para ser destruído. Não pegue nada daquilo que é para ser destruído. Se Deus falou que é para ser destruído, é lixo. Mas eu percebi, por exemplo, se a gente for olhar na nossa casa, né, ou na sua casa, existe um móvel. Eu observando, estava até no hospital comentando sobre isso. Se a gente for ver na nossa casa, a gente tem algum móvel em casa que as portas já estão quebradas, sabe, a televisão já não está funcionando mais, tem algo, e você não se apegou tanto, porque meu filho assistiu isso, porque minha mãe, sabe, minha mãe usou esse guarda-roupa, minha mãe, e você criou um sentimento naquele negócio, porém, já não tem utilidade, já está, sabe, já era para ter jogado fora. Então eu percebi que a gente gosta de criar sentimentos de algumas coisas que é para ser jogado fora, porque se a gente não jogar fora, o novo não vem. Não vem. Se você tem uma televisão, um armário no lugar, as portas já estão quebradas, sabe, já está cheio de cupim, tanta coisa. Se você não jogar fora, como é que o novo vai chegar? Porque o velho está ocupando espaço. Verdade. Há uma questão dentro disso que você está falando, que é trazer positividade aos ambientes. Então, se você tem coisas que não são mais úteis, elas estão impedindo de que coisas novas cheguem. Entendi. E tudo que é novo é positivo. É algo que você ainda vai saber se vai ter uma finalidade interessante ou não, mas o fato de você ser atiçado a conhecer aquilo, né? Então assim, se há podemos chamar uma prisão, um apego desnecessário a determinadas coisas, né? Seja um móvel, seja uma lembrança, Um hábito. um hábito,
arrumado. Então, tudo isso, se não está servindo, nós precisamos deixar. Nós precisamos, olha, fazer uma autoanálise. Fazer uma vistoria. Uma vistoria. Há quem diga que até uma cama, quando não arrumada, ela pode trazer prejuízos no ambiente espiritual para a sua vida bagunçada, suja, ambiente desorganizado, isso traz uma carga negativa. Então, e isso é uma representação dos cuidados que devemos ter. Então, eu largo tudo lá, eu não tiro o meu prato da mesa, o prato sujo eu deixo lá, não arrumo a cama. Então, são pequenos hábitos que podem também influenciar na positividade ou negatividade. E às vezes a gente não sabe por que está passando determinadas situações por desconhecer esses fatos. Tem um livro que eu li que ele deixa bastante claro de o seguinte, ele fala assim: o seu mundo exterior mostra como está o seu mundo interior. Tá? Ou seja, se o ambiente da sua casa tá coisas que eram para ser jogadas fora, não jogou, tá uma bagunça, tá uma sujeira, sabe, tá aquele negativo, aquele clima negativo, significa que algo dentro de você, interior, tá do mesmo jeito. Não está resolvido. Não está tem alguma coisa que era para ser jogada fora, tem alguma coisa que era para descartar um sentimento. Então a sua área exterior, né, o seu ambiente, demonstra como está você por dentro. Sim. Então, para você viver o novo, precisamos começar por dentro, nós mesmos. Verdade. Começamos a ter resolver-se entre você mesmo, né? Interior de você está em paz, você está bem, deixar raiva, angústia, perdoar. A gente tem visto alguns teóricos, algumas pessoas com conhecimento amplo na área de emoções, e a gente percebe, existem coisas que depende de você resolver, não vai ser outra pessoa que vai resolver. Existem coisas que você não está ao seu alcance resolver. Podem até afetar, mas não está no seu alcance resolver. Então, aquilo que você não pode resolver, então fique em paz. Não queira, a pessoa não deve buscar resolver aquilo que está além do seu alcance. Agora é responsabilidade minha resolver aquilo que é competência minha resolver. Há o problema desse apego ao passado, a acumular coisas e me gerar um ambiente negativo na vida, muito por conta disso. Às vezes eu quero resolver algo que não é da minha competência resolver, eu quero resolver os problemas do mundo. Não dá. Não dá para resolver. Agora, aquilo que eu posso resolver no meu interior, né, no meu modo de pensar, meu modo de ver a vida, então eu preciso me propor a fazer isso. E não atribuir, não, quem tem que resolver minha vida é minha mãe, é meu parente. Minha tia, não, meus irmãos. não, o desafio é de cada um. Cada um sua história. Cada um sua história. Cada um precisa ter o seu senso de responsabilidade. Então, muito de angústias, de amarguras. Então, isso precisa ser resolvido. E quando não se resolve, Trava. E travar adoece. dói. E espera-se que, em acontecendo isso, pelo menos haja um despertamento para mudar. Para dizer, não, eu não aguento mais, eu preciso tomar um posicionamento. Por quê? Se ao passo que for adoecendo, for se entregando àquilo, só vai piorar. Então, é necessário um grito de socorro. Procurar alguém que possa ajudar, né? Para desabafar. Olha que desabafar é remédio. Acredito sim. Desabafar é remédio. Então, precisa de alguém que escute. Hoje nós estamos falando demais e ouvindo menos. Verdade. E é interessante que Deus, Ele nos deu
apenas uma boca e duas orelhas, dois ouvidos. Está usando errado. E a gente está usando errado. Então a gente precisa escutar mais o outro, ouvir mais e saber falar o que a pessoa precisa. A vida, as situações que vivemos na sociedade, se nós observássemos isso, muita coisa poderia estar sendo resolvida. Josué, não sei se o seu horário, né, só para você vai ter agora. Eu gostaria de ficar o programa todo. Então, com certeza, tem muita gente que está sendo tratada agora, né? E dizer, sei que o senhor já chegou ao fim. Queria que você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas que estão ouvindo agora. O que fazer para viver algo novo? Mudar a história, criar uma nova história. A nossa vida, ela é cheia de desafios. Não tem como fugir dos desafios. Então, é interessante, é importante nós vermos os desafios como algo positivo. Se propor a encarar os desafios. Agora, não encare desafios sozinho. Procure ajuda. Procure ajuda porque, havendo desejo por ajuda, ela aparece. Tá? Nós somos chamados a todo instante para crescermos. A nossa vida, então a gente passa por um processo de crescimento em todas as áreas, desde o nosso físico, o nosso emocional, o nosso intelectual, e várias pessoas passaram e passam por esse processo para nos construir. Então não se isole, não acredite que você pode resolver sem a ajuda das pessoas. Então busque ajuda, busque orientação, mas acima de tudo, busque a Deus. Olha, Deus, ele sabendo das nossas fragilidades, ele providenciou Cristo Jesus para que nós pudéssemos experimentar esse novo sendo direcionados por Ele. Nós precisamos muito conversar mais com Deus, desabafar, falar mesmo, mas sozinho. Jesus já disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Então fica essa palavra para que todos nós possamos nos ajudar. Eu preciso de ajuda, Sandro precisa de ajuda, todos nós precisamos. Então precisamos, como já falamos, né? Ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e falar o que é útil. Mas eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui. Espero que possamos em outros momentos estar. Sim, é importante dar essa contribuição social. Sim. A gente fica muito feliz com isso. Né? Pastor Josué, muito obrigado pela sua participação no programa. Com certeza muitas vidas foram impactadas, porque a Rádio Comunitária do Sertão também se preocupa, né, com a comunidade, levando essas informações que para viver algo novo precisa deixar coisas para o passado, coisas para trás. Então, muito obrigado, que Deus continue te abençoando, te dando força, te dando sabedoria. Esse nome Josué significa homem forte, né, guerreiro. Deus é salvação. Deus é salvação. Que Deus continue te abençoando seu ministério, sua casa, né, sua família, seus projetos. E que Deus venha abrir portas para você vir viver algo novo do céu. Amém? Agradeço, e a palavra aí de carinho para conosco é também recíproca. A gente tem aprendido muito, né, com a convivência com o Sandro, sua família, suas atividades também, sua influência na sociedade bauaense, e a gente dá graças a Deus por tudo isso. Tá certo? Muito obrigado.